Caros amigos, camaradas, uma forte saudação a todos os presentes, aos trabalhadores, ao povo do Concelho de Moura, uma saudação especial a todos os candidatos que aqui foram apresentados, designadamente a União de Freguesias de São João Batista, Santo Amador e Santo Agostinho, aos companheiros da coligação, designadamente do Partido Ecologista aos Verdes e da ID, aos muitos independentes que aqui estão também bem representados nesta sala e a todos os que compõem e participam nesse grande projeto de desenvolvimento que é a CDU. As saudações já foram feitas. Naturalmente registramos e saudamos a presença de muitos homens e mulheres que, não sendo comunistas nem do Partido Ecologista, aqui estão connosco, muitas vezes até com uma concepção ideológica diferenciada de nós. Mas sabemos aqui porque estão não para ganhar qualquer coisa, estão aqui porque gostam da sua terra, estão aqui porque confiam em pessoas certas, estão aqui porque confiam no projeto que é a CDU, bem acham que nós damos a garantia que saberemos respeitar. Uma saudação mais particular. O Alentejo é caracterizado hoje pela desertificação, pelo envelhecimento. Nas nossas iniciativas de partido, particularmente de partido, muitas vezes que aparece na televisão é a imagem de rostos marcados pelo trabalho, pelo sofrimento, os mais velhos, com desrespeito pela própria velhice. Mas com todo o respeito e carinho pelos mais velhos e por rapazes e raparigas da minha idade, eu quero sublinhar com muita força o facto, aqui neste Alentejo profundo, aqui em Moura, tanta gente jovem aqui presente, isto de facto demonstra que a CDU está a afirmar-se, a CDU vai crescer. Da CDU à presidência da Câmara Municipal de Moura, Santiago Macias, a quem endereçamos votos de bom trabalho nesta batalha que em conjunto vamos travar e que estamos certos se concretizará com êxito, dando continuidade ao projeto da CDU e ao meritório trabalho de Zé Maria Pós de Mina à frente do Executivo Municipal e do Coletivo Autárquico da CDU, que fizeram de Moura um conceito de progresso e uma referência nacional, designadamente no domínio das energias renováveis. É precisamente alicerçado nesse valor insubstituível de uma ação e projetos coletivos que estamos certos que a CDU verá mais uma vez confirmada a confiança das populações deste conceito. A CDU não precisa de fazer prova do que tem apresentado na gestão das autarquias. Aqui em Moura, bem se sabe isso por experiência própria. Aqui se valoriza e reconhece um trabalho e uma obra que mostrou o valor superior da gestão pública, que testemunhou que os padrões de qualidade do serviço público são não só possíveis, como um imperativo para melhor servir as populações. Um trabalho e uma obra que se traduziu na elevação da qualidade de vida da população deste concelho, apesar dos constrangimentos provocados pela crise, pelas políticas recessivas e de abandono do governo do PSD-CDS e de ataque ao poder local. Assim foi com essa obra marcante, financiada totalmente pelo município, face à recusa dos governos do PSD e do PS em assumi-la, e que é da requalificação da Ribeira da Perna Seca em Sobral da Altice, garantindo a segurança das pessoas e bens em caso de cheio. E um valioso trabalho que está bem patente na qualidade da rede de equipamentos coletivos disseminados por todo o Concelho, com relevo neste último mandato para o desenvolvimento de importantes infraestruturas desportivas. No esforço efetuado na remodelação da rede de águas e no seu reforço já em curso,
permitindo melhorar a capacidade de abastecimento de água às populações, na concretização de relevantes projetos de requalificação urbana e de recuperação do edificado de elevado valor patrimonial e, com eles, a oferta de novos equipamentos que são uma mais-valia na melhoria da qualidade de vida das populações, bem como na projeção turística deste concelho. O importante investimento na qualificação do Parque das Feiras de Exposições, permitindo realizar importantes eventos ligados à economia local e apoio ao movimento associativo. Um extraordinário trabalho que está bem visível no setor da educação, nomeadamente na requalificação do parque escolar e no valioso e importante trabalho na área da atividade sociocultural em estreita colaboração com o movimento associativo. Um trabalho e um projeto que souberam construir uma ampla base de confiança, mesmo dos que, tendo opções e posicionamentos políticos diferentes, reconhecem na CDU a honestidade, dedicação e competência necessárias ao desempenho das funções públicas. Um trabalho e uma obra que assinalam de um modo distintivo a atenção que o nosso projeto dá aos trabalhadores da autarquia, a valorização que lhe atribuímos, uma atenção mais importante quando são alvo de uma ofensiva sem precedentes contra os seus direitos. Nesta matéria da defesa dos direitos dos trabalhadores, aqui neste Conselho, bem se sabe que enquanto PS, PSD e CDS destruíam os seus direitos, liquidavam as suas carreiras, lhes roubavam os salários e rendimentos, a CDU dava garantias de estabilidade, combatia a precariedade e valorizava significativamente os salários dos trabalhadores com a aplicação da opção gestionária. Aqui bem se sabe que enquanto uns querem destruir o emprego público, despedir trabalhadores, a CDU bate-se pela estabilidade e dignificação dos trabalhadores. Aqui bem se conhece que enquanto o Governo, contra a lei e contra as decisões do Tribunal Constitucional, se recusou a pagar os subsídios de férias a todos os trabalhadores da administração pública, a Câmara de Moura já processou o pagamento integral desse subsídio a todos os trabalhadores. Mas também um trabalho e uma obra inseparáveis da natureza e dos princípios de uma força disponível para dar atenção redobrada aos que menos têm e menos podem, para erguer a sua voz contra as injustiças, pela defesa das populações em todos os domínios. Os trabalhadores e o povo deste Conselho precisam de mais CDU nos órgãos municipais e nas freguesias, para melhor resolver os problemas locais, mas precisam muito também de uma CDU com mais força para melhor defender o poder local democrático e o que ele representa de conquista de Abril, e sobretudo para enfrentar a política destruidora do atual Governo e do Pacto da Agressão, que atinge todos os aspectos da vida do nosso povo. Deste pacto que PS, PSD e CDS assinaram com a Troika estrangeira e que está a conduzir ao desastre económico e social e à ruína dos portugueses, mas também à fragilização e amputação do próprio poder local. E é por isso que nós dizemos também que não como as eleições autárquicas estiveram tão ligadas às questões mais gerais do país, nem nunca como agora a defesa das populações e do poder local democrático esteve tão ligada à luta mais geral contra a política direita. Há aqui nesta batalha que travamos uma dupla razão para reforçar a CDU. Há razões locais, mas também há razões nacionais. Razões que se reconhecem desde logo em relação à ofensiva que está em curso contra o poder local por parte do Governo. Uma ofensiva que é parte integrante do processo de exploração e de empobrecimento, limitação democrática, restrição das políticas públicas que este Governo tem em curso. Uma ofensiva que não é em abstrato contra o poder local, muito menos contra os candidatos que se apresentam, mas sim contra as populações, os seus direitos e as suas condições de vida. Uma ofensiva que está bem patente em todas as dimensões da nossa vida e que atinge severamente as condições de vida da generalidade dos portugueses. Assistimos, através das políticas nacionais, ao acentuar da exploração e do empobrecimento do povo, ao roubo nos salários, ao assalto aos rendimentos dos trabalhadores e dos reformados, de liquidação de pequenas e médias empresas, à destruição e venda da riqueza nacional. Os mesmos objetivos de exploração
e consequente empobrecimento do plano local, com a insuportável asfixia financeira das autarquias, com os cortes no investimento público, mas também menos democracia presente na amputação da autonomia do poder local, na liquidação de mais de 1000 freguesias. Vemos no saco fiscal com os aumentos do IVA, as reavaliações do IMI, as sobretaxas do IRS, o seu rescalonamento, mas também o mesmo assalto fiscal pela procura da imposição de um modelo tarifário para a água e saneamento que constituiria um verdadeiro assalto aos rendimentos pela imposição de um regime de finanças pensado para arrastar as autarquias para um financiamento baseado na fiscalidade local. Vemos na redução das políticas públicas tão dramaticamente sentidas por milhões de portugueses, pela restrição do acesso a cuidados de saúde, pela limitação ao acesso a uma educação gratuita, pela negação do direito ao serviço público dos Correios, mas também no plano local o mesmo ataque a políticas públicas, com o espartilho imposto às autarquias por absurdas restrições orçamentais, pela imposição da lei dos compromissos, pela estratégia de favorecimento das privatizações, a começar pela água como tem na cabeça. Uma situação de degradação geral dos serviços e políticas públicas que tenderá a ficar pior com o vergonhoso ataque do Governo aos trabalhadores da administração pública, com o anunciado despedimento de dezenas de milhares de trabalhadores. Despedimentos de funcionários que significaria mais encerramentos de centros de saúde, menos valências hospitalares, mais custos com a saúde. Despedimentos de funcionários que significaria mais encerramentos de escolas, menos condições de funcionamento e de frequência escolar, mais custos com a educação. Despedimentos de funcionários significa deixar milhares de portugueses sem acesso a serviços públicos. Aliás, situação bem visível hoje, com o exemplo do desmantelamento e encerramento das estações dos CTTs. O que o país precisa não é de acrescentar mais desemprego ao desemprego existente, mas sim de criar mais emprego e melhorar as condições de vida do povo. Não é possível, camaradas e amigos, afirmar-se com honestidade qualquer atitude de defesa do poder local e, ao mesmo tempo, estar com o pacto de agressão e a política que está em curso. Porque a verdade é esta: a redução significativa das 1000 freguesias, a alteração à lei das finanças locais, a lei dos compromissos, a destruição do emprego público, a privatização da água ou o roubo do direito à saúde e à educação não são coisas inventadas só por este governo. Está lá escrito, está lá afirmado, estão lá estas medidas todas nesse pacto de agressão que eles chamam de memorando, que eles diziam que era uma ajuda, mas não, camaradas e amigos. Por isso nós dizemos: não se pode estar bem com Deus e com o diabo, não se pode estar bem com o pacto de agressão e dizer que se quer vir trabalhar bem para o povo em torno das autarquias. Ninguém como nós denuncia, protesta e organiza a luta e o combate contra este governo e a sua política. Mas nós temos a obrigação de lembrar, e aqui já foi lembrado, que a vida não começou em junho de 2011, nem os problemas do país começaram há 2 anos com este governo e o memorando da Troika. Já antes, com os governos do PS e do José Sócrates, com os seus PECs, assistíamos a cortes de centenas de milhões de euros às autarquias, limitações à contratação, a retirada de direitos aos trabalhadores, o impedimento do acesso ao crédito por parte dos municípios, cortes na saúde, cortes na educação, cortes nos apoios sociais, designadamente no abono de família. Toda a política que está em curso com este governo e com este pacto de agressão, é verdade, se traduz em retrocesso social, económico e cultural. E como nós sempre afirmamos, a política dita da austeridade, mas de facto política de empobrecimento da maioria da população e de concentração da riqueza num punhado de famílias, levaria ao fundamento da economia, ao aumento do desemprego, à espiral recessiva. Nós bem avisamos, nós bem alertamos, tendo em conta que este governo está a fazer 2 anos agora, mesmo antes de tomar posse, com a assinatura daquele pacto de agressão, nós dissemos aos portugueses:
não vamos conseguir resolver os problemas da dívida nem do déficit. Vamos ter uma economia mais fragilizada em recessão. Vamos ter mais desemprego. Vamos ter mais injustiças. Vamos ter mais pobreza. Vamos estar mais dependentes do estrangeiro. Disseram há 2 anos a esta parte que não, diziam, lá estão os comunistas. Porque aquilo que eles diziam, que era uma ajuda, afinal, transformou-se, de facto, num saco ao povo português. Estão a esmiuçar o nosso país, estão a destruir a economia, estão a destruir empregos, mantém-se o problema do déficit e da dívida, estamos mais endividados e estes senhores continuam a querer sacar mais e mais, mas sempre aos mesmos do costume, que são os trabalhadores, os reformados, os pequenos e grandes empresários, os pequenos e grandes. Esta amarga realidade de um país crescentemente destroçado que o governo tanto tenta lançar poeira para os olhos do povo. Dizem que chegou o momento do investimento e dizem-nos, camaradas, no preciso momento em que o investimento mergulhou a fundo com uma quebra de 17%. Vêm com o discurso trapaceiro e dúplice do FMI e da União Europeia que anunciam agora também ser possível conciliar o inconciliável. Ou seja, dizem-nos, é preciso crescimento, é preciso mais emprego. As medidas do pacto de agressão, afinal, foram muito duras no plano da austeridade. É ouvi-los, vêm cá ao nosso país, essas figuras e figurões da União Europeia, do FMI, vêm dizer, de facto, o povo português está a sofrer muito com a austeridade. Mas quando se vão embora, a mensagem que deixam é sempre a mesma. Cumpram esse pacto de agressão. Ou seja, amarram-nos pés e mãos e depois dizem, andem lá se puderem. É por isso mesmo que nós consideramos que este país não avança sem a rejeição desse pacto de agressão que está a infernizar a vida. Depois de 2 anos de política terra queimada, acenam com a viragem. Essa viragem que andam a prometer desde que são governo, mas sempre adiada. Talvez já não se lembrem, mas para Passos Coelho 2013 era o ano do início da recuperação. Depois passou lá para 2014. Agora já falam em 2015. Também o que se passou esta semana com o CDS e Paulo Portas e as suas propostas de baixa de impostos, do Partido da Resistência à Troika, da defesa dos interesses populares contra o fundamentalismo neoliberal, fazem parte, camaradas, desta mesma pantomimia que está em curso. Eles, CDS e Paulo Portas, que acabaram há escassos meses de participar na decisão do maior aumento de sempre dos impostos sobre o rendimento do trabalho, mais de 30% do IRS, fora os outros, vem prometer para amanhã a baixa dos impostos que aumentaram ontem. Eles estão em todas as decisões que afundam o país e arruinam a vida dos portugueses. CDS e Paulo Portas pensam que podem enganar o povo para todo o sempre. Mas se é assim com o CDS, a farsa não fica por aqui. Encontramos os mesmos propósitos nos outros protagonistas e responsáveis pela situação do país. Em Cavaco Silva, que agora condena também a política da austeridade da Troika, instituída como a grande responsável pela situação do país, para se sacudir a água do capote do governo que apadrinha. Nesta operação de passa-culpas a que temos assistido, envolvendo todas as partes da Troika estrangeira e da Troika nacional, que empurram agora todos uns para os outros a mostrar públicas preocupações com as consequências políticas que em comum promovem. Uma operação com o claro propósito de eclipsar os responsáveis pelo rumo do abismo que segue o país, em resultado do pacto, e baralhar tudo para que a culpa morra solteira. Mas ao mesmo tempo, poderíamos dizer, no âmbito desta operação de passa-culpas em curso,
à tentativa de branqueamento das responsabilidades do PS, porque não se cansa de argumentar que o mal está no exagero do PSD por ter ido além da troika, como se o pacto não tivesse uma dose cavalar de austeridade e fosse um instrumento inofensivo. O que importava saber é se o PS, com o discurso da oposição, continua a estar em cima do muro, continua a não ser carne nem ser peixe, na medida em que continua a subscrever este pacto de agressão e depois vem dizer que este governo está a governar e a tomar medidas para além da troika. O PS quer ser verdadeira oposição, tem de assumir um compromisso com o povo português. Rejeite, renega este pacto de agressão que tem vindo a destruir o nosso país e a infernizar a vida dos trabalhadores. Isso é que seria o ato da oposição e não esta conversa mole, esta conversa de que está sempre com uns, está sempre com outros, mas geralmente não está com coisa nenhuma. É importante, por isso mesmo, que o PS clarifique as suas responsabilidades, assuma essas responsabilidades e rasgue essa assinatura comprometedora que continua a manter nesse pacto de agressão. Camaradas, perante a evidência do desastre das suas políticas e das brutais consequências do pacto de agressão no país, estamos a assistir à mais moderada tentativa de alijar as responsabilidades de todos os responsáveis, a preparar o terreno visando levar ao engano, outra vez, os portugueses para continuar a mesma política, continuar a espalhar a miséria e a fome do país. E o problema, camaradas, é que este governo já está a pensar num novo assalto. Esse novo programa de terrorismo social que definiram com o FMI de corte de mais de 4.700 milhões de euros e que passaram a chamar da reforma do Estado. É um programa brutal de aumento do horário de trabalho, aumento da idade da reforma, novas penalizações na proteção social, menos apoio na doença e no desemprego, mais cortes na saúde, na educação, menos serviços públicos, dezenas de milhares de despedimentos da administração pública. Um programa de terrorismo social que não poupa ninguém, incluindo reformados e pensionistas, que têm sido particularmente vítimas das medidas do pacto de agressão. Medidas com grande impacto nas suas vidas, como são os aumentos dos preços de bens essenciais, a retirada de isenções nas taxas moderadoras, o aumento das despesas com a saúde. Hoje veio um relatório do Observatório da Saúde, um organismo insuspeito, que vem dizer que houve uma quebra de 1/3 em termos de consultas, de recurso dos doentes aos hospitais, aos serviços de saúde. E fazem, não é que antes fizessem demais, fazem porque não têm dinheiro para a taxa moderadora, fazem porque não têm dinheiro para a consulta e fazem porque muitas vezes nem têm dinheiro para os medicamentos, como acontece hoje com muitos reformados, pensionistas e desempregados que não são capazes. É muito ampla a ofensiva que está em curso e graves as medidas que este governo se propõe impor e que é preciso derrotar com a luta dos trabalhadores, com a luta do nosso povo, a começar com essa luta maior que é a greve geral do próximo dia 27, a realizar na CGTP. Uma greve que é uma resposta necessária para pôr fim à vaga de terrorismo social deste governo. Às vezes, quando a luta é mais dura, é quando os lutadores estão mais cansados. E às vezes se interrogam-se muitos lutadores se vale a pena lutar, já que este governo ainda não caiu. É verdade também. Nós sabemos que já perdemos com estes 2 anos de governo do PSD-CDS. Não tivesse sido a luta dos trabalhadores e do nosso povo, e talvez hoje estaríamos bem pior. E não o sabemos por causa da luta. Mas, para além disso, este governo de maioria absoluta, arrogante ao princípio, hoje já não corresponde ao apoio e ao sentimento maioritário da sociedade portuguesa. É um governo com uma redução da desigualdade social de apoio. Hoje é um governo que tem a austeridade de muitos que votaram nos partidos que o compõem.
E é por isso que hoje podemos dizer, por causa da luta, este é um governo que ainda não está demitido, mas é já um governo derrotado e que será tanto mais depressa demitido conforme a luta se desenvolver. Estamos perante um governo que falhou em tudo o que era importante para o país, só para garantir os interesses dos senhores do dinheiro, os senhores da banca. Sim, também da Dona Branca, a banca mais ou menos parecida com ela, os grandes grupos económicos, os agiotas, os especuladores. Um governo que agravou todos os problemas do país, da dívida ao déficit, do desemprego à economia, das desigualdades à pobreza. Um governo que não tem soluções para o país. Um governo que, quanto mais tempo de governação tiver, mais fincava a desgraça do país. Sim, não tínhamos ilusões. Se eles pudessem e tivessem força, acabavam com o resto de Abril, com o resto que foi conquista, transformação e direito. Tivessem eles tempo e destruíam isso. E é por isso, camaradas, que é justa a nossa luta que travamos pela demissão do governo, pela exigência de convocação de eleições antecipadas. Este tempo que vivemos é um tempo de grandes combates e muitas tarefas. É hora de preparar o combate eleitoral às autarquias que temos pela frente. Mas é hora também de cerrar fileiras, de unir esforços, visando pôr fim a esta ofensiva. É por tudo isto que nas próximas eleições o reforço da CDU, das suas posições, da sua votação, do número dos seus eleitos, assume um enorme significado e importância. Dizemos às populações que podem confiar na CDU. Nós damos uma garantia. A CDU, os seus eleitos, dão confiança pelo trabalho que realizam. Estamos aqui perante gente séria, com competência que exerce os seus mandatos no desempenho das suas funções. Esta é a garantia. Estão perante gente séria e quando se dá um voto, naturalmente está-se a dar um voto a alguém. Mas quem dá o voto também deve receber. E aquilo que dizemos aqui e que podemos garantir-vos, recebam da nossa parte trabalho, honestidade e competência ao serviço das populações, ao serviço do nosso país. A luta continua! A luta continua! A luta continua! Quer a CDU, no seu reforço, que os portugueses tenham a oportunidade mais sólida de olhar com confiança para o futuro do seu país e das suas vidas. Falamos de confiança, mas eu falo também, camaradas e amigos, da esperança. Da esperança em que é necessário cada vez mais olhar para o futuro com todas as inquietações que temos, com todas as preocupações e perigos que hoje estão colocados. Não se preocupem, camaradas, foi alguém que caiu, mas que se levantou.